Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Vou abordar nesse Chester News, a hashtag Somos Todos Americanos, O que é isso? É o meu novo livro que eu fiz sobre o Plano Chester de União das Nações Americanas, Eu gosto muito de relações internacionais, cheguei a fazer um tempo uma pós-graduação nessa área, sou formado em Direito, eu trabalho com tecnologia, mas eu gosto muito dessa área internacional, né? Esse plano, na verdade, é baseado no Plano Schuman, que deu origem à União Europeia, Foi um acordo entre a França e a Alemanha na questão do aço, que depois foi evoluindo até se originar na União Europeia. Eu abordo a história do pan-americanismo, que é o sentimento de orgulho de ser americano, né? Americano no sentido de nascer nas Américas, Todas as nações americanas, elas têm uma vizinhança, uma política a gente não tem guerra há muito tempo, muitas pessoas não conhecem, mas existe a Organização dos Estados Americanos, que faz a paz assim no continente americano ser muito grande. Por exemplo, mesmo existindo a União Europeia, os países europeus eles não são tão unidos na prática igual os países americanos, Porque a União Europeia teve guerras assim absurdas entre os países, Então assim, a minha proposta é lógico, não depende só de eu escrever esse e-book, Eu falo sobre o pan-americanismo, sobre a OEA, sobre a tentativa da ALCA, que foi a tentativa do governo George Bush de 2001 a 2009. Só que eu acho que aquele momento histórico não era favorável, Tava aquela questão do terrorismo, da guerra ao terror, do Bush. Então, assim, aquele momento os americanos eles foram arrogantes nas negociações. Então, assim, eu acho que está no momento certo. O Biden, ele tem um interesse muito grande em ter boas relações com o Brasil. E por que que eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são as duas nações mais importantes das Américas. E eu acho que para existir uma União Americana, na verdade no livro eu dou sugestões de nomes, Porque eu não critico a OEA. A OEA ela tem um papel importante, mas eu acho que a gente tinha que avançar, dar um passo mais robusto nessa questão da União. Porque eu acho que a União Europeia já saiu na frente, com a União Europeia. Eu acho que a gente não pode ficar para trás, Eu acho que é uma tendência também muito grande de ter confederações de países, de nações igual a União Europeia. Existe a União Africana, a Liga Árabe. Então, assim, eu acho que é uma tendência para os próximos 100, 200, 300 anos ter os estados eles evoluírem para confederações de estados, igual a União Europeia. E eu acho que a América não pode ficar para trás. Inclusive, um dos efeitos bons da União Europeia foi que os países mais pobres, como Portugal, por exemplo, receberam muitos investimentos. Se os Estados Unidos e os outros países americanos se unirem, os países mais pobres muda, Aquela questão de um contra o outro, de cada um por si. Na verdade, a prosperidade dos vizinhos acaba sendo um interesse também dos próprios americanos. Então, eu acho que reforçaria os países mais pobres das Américas, se existisse essa união. E realmente eu acredito nisso. Eu quero deixar, é lógico, depende de vários diplomatas verem meu livro, pessoas de vários governos, Eu mandei para um governo e tal, mas é lógico, eu fiz um plano simples. Na verdade, o livro tem menos de 50 páginas. É uma ideia, são quadros gerais, o meu objetivo do meu livro eu dei vários nomes: Américas Unidas, Estados Unidos Americanos e o Américas Unidas, União Americana. Eu dei três sugestões de nomes, dessa possível união, mas é lógico, se for ter um plano assim, eu chamei também de ALCA 2.0 em um momento do livro, do plano, Plano Chester. Então, assim, eu particularmente sou favorável que exista essa União Americana, porque eu acho que o nosso continente ele é muito mais unido que a União Europeia. A gente chama Novo Mundo, A Europa é o velho mundo, a América é o novo mundo. Eu acho assim, existiram muitos preconceitos devido à prosperidade muito grande que os Estados Unidos e Canadá alcançaram, foram se criando termos assim preconceituosos, América Latina, América do Sul.
Na verdade, eu acho tudo isso uma besteira. Na verdade, nós todos somos americanos. A gente tem que ter orgulho de ser um país americano, o Brasil também, entendeu? A gente não imita os americanos, nós somos também americanos. Isso eu deixo claro no livro também, né? Eles, os norte-americanos, eles são, na verdade, eles são estadunidenses, né? Porque norte-americano também existe o México e o Canadá. Então, o termo certo para se referir aos americanos, né, são estadunidenses. Porque nós brasileiros somos americanos, os argentinos são americanos, todos nós somos americanos aqui da América. E eu quero com o meu livro esse sentimento de união. Eu acho que a união faz a força. A União Europeia, por mais que tenha acontecido o Brexit, a gente também tem isso de bom. A União Europeia ter saído na frente, a gente vê os erros que eles cometeram e não tenta não cometer também. Por exemplo, eu acho que se tivesse uma União Americana, não devia ter livre circulação de pessoas, porque como os Estados Unidos e o Canadá são muito, muito ricos em comparação com o resto da América, talvez para não ter um, eu chamo de exit, né? Tem o Brexit, os ingleses, né, os anglo-saxões, eles realmente, o Reino Unido saiu da União Europeia por causa da livre circulação de pessoas. Eu acho que se tivesse uma União Americana, a gente não deveria liberar a livre circulação de pessoas, que foram um dos erros dos europeus. Também eles criaram muita burocracia, o que gerou um travamento do comércio. Isso também a gente poderia não fazer se existisse uma União Americana. E é isso, eu desejo que o livro ganhe repercussão. É lógico que não depende só de uma pessoa fazer isso, depende de várias nações terem essa ideia, mas eu acho que o momento é favorável. Inclusive, eu antecipei o lançamento do livro, que eu queria fazer em 14 de abril, que é o dia do pan-americanismo, né, que é o dia do sentimento de orgulho das nações americanas, das Américas, né? E, e é isso. Eu acho que o Biden, ele está querendo unir também. Então, o Biden, ele é favorável, ele é um democrata, entendeu? Ele tem uma visão da América, do restante da América, né, dos países americanos mais favorável que tinha o Trump. Então, assim, ele está com essa questão da ambiental muito forte. Eu acho que se existisse uma União Americana, a gente deixava a Amazônia para nós, para os países americanos, inclusive tirava essa cobiça da Europa em cima da Amazônia, porque a Amazônia são vários países da América do Sul que tem a Amazônia. Eu acho que uma União Americana esse mote ambiental seria muito legal. O Biden e o Bolsonaro teriam uma agenda proativa de união, né? Não sei, né? Depende de várias negociações, né? A ALCA deu errado. Eu sei que isso, só que assim, o sentimento de união dos países, os Estados Unidos da América, por exemplo, foram fundados com essa intenção de fazer da América um país só que eles pararam lá em cima no México. Enfim, o pan-americanismo tem o pan-americanismo hispânico, né, do Simão Bolívar, tem o pan-americanismo, assim, esse sentimento de uma nação continental americana é muito forte em todos os países americanos. Então, assim, o que eu estou propondo no livro não é uma novidade, né, é uma construção histórica muito grande, é isso que eu tento passar no livro. A vontade de se unir é muito importante e eu acho que a gente não pode ficar para trás. Eu acho que se existir uma União Americana, Estados Unidos americanos, América Unidas, não importa o nome que for, já é uma nação continental que eu acho que já vai nascer grande, com um futuro grandioso. E eu acho que assim, para a paz mundial existir a União Americana, a União Europeia, a União Africana. Eu acho que para a paz mundial é essencial esse projeto. É um livro assim pequeno, são ideias gerais, né? Eu não fiz um plano muito detalhado para também não, né, não ficar uma coisa muito burocrática, mas é isso. Eu escrevi, quero deixar, né, para a humanidade em geral. Se os países gostarem da ideia, eu acho que talvez é um momento propício para que isso aconteça. O Biden, ele quer, ele tem que ter uma agenda, o Bolsonaro, né? E eu deixei aí como um legado aí meu. E eu vou pôr o link para quem quiser ler o Plano Gester de graça. Eu coloquei na Play Store do Google, na Google Livros. E aí, vocês que, né, quem gostar desse assunto, quem for diplomata, quiser conhecer alguém na OEA, entre os países, eu quiser divulgar, ajudar para ver se a ideia pega. E é isso. Eu vou deixar como e torço para que dê tudo certo. Um abraço a todos.